Good morning, class. How are you today? Are you good? Me too. Students, então vamos dar início a mais uma aula de inglês. Para começar, peço que vocês abram o book de vocês at page 70, página 70. Hoje nós vamos dar início a um novo assunto, tá certo? E nós, semana passada, terminamos o assunto referente a physical adjectives sobre o body, tá certo? E nós vamos estudar um conteúdo novo a partir de hoje, que é sobre o clima, o tempo, that's ok? Como falar algumas palavrinhas relacionadas ao tempo, weather. Em inglês, tá certo? A palavra tempo ou clima, a gente pode traduzir como weather. Essa palavra, weather, não é, que a gente utiliza nas frases que vamos aprender hoje. No título do book de vocês tem a pergunta: Is it going to rain? Repeat. Is it going to rain? Is it going to rain? Teacher, what's that mean? O que isso significa? Is it going to rain? Se alguém perguntar para você, você vai responder oh yes, ou talvez no, not today. Is it going to rain? Significa vai chover hoje? Tá certo? A pessoa está fazendo uma pergunta como se fosse será que vai chover hoje? E a sua resposta pode ser não é yes, dependendo de como vai estar o dia, ou no. Então vamos lá. Aí tem two girls, vamos ver o que elas estão conversando. Uma diz, my God, it's cloudy and windy. Is it going to rain? Então ela perguntou, né? Meu Deus, está muito nublado e ventando muito. Será que vai chover? E a outra responde, I don't like it when it rains. Eu não gosto quando chove. I prefer when it's hot and sunny. I prefer when it's hot and sunny. Eu prefiro quando está quente e ensolarado. Certo? Então, na aula de hoje, vocês vão aprender essas palavras que eu coloquei aqui, tá certo? É importante que vocês façam a pronúncia. Depois a gente vai estudar as frases que são referentes a como perguntar sobre o tema, sobre o tempo no dia em que a gente está. That's okay? So, let's repeat. Eu coloquei algumas figuras para exemplificar, tá certo? Para ilustrar aqui as palavras. Se você quiser, anote no seu caderno, no seu notebook, e aí você desenha também, que é para você não esquecer o significado de cada uma delas, ok? A primeira, windy. Windy. Windy significa ventoso. Quando está um dia assim que está ventando muito, a gente fala windy, ok? Significa ventania, ventoso. Hot. Hot significa quente, tá certo? Está muito quente hoje. Não tem tanto a ver com o sol, é mais aquela coisa abafada mesmo, quando as pessoas ficam com muito calor, tá bom? Então está hot. Coloquei aqui uma xícara de café para exemplificar. Cold é o opposite de hot, é o oposto de hot. Cold significa frio, aqueles dias em que estão frios, tá? Cold, que não é muito comum aqui, né? Onde a gente mora. Snowy. Snowy também não é um clima típico do nosso país. Snowy significa quando está nevando, tá certo? Então, quando tem muita neve, as pessoas falam que o dia está snowy. Mais abaixo, vemos sunny. Sunny quer dizer que o dia está ensolarado, tá? E não se confundam sunny com hot. Pode parecer a mesma coisa. Mas o sunny tem mais a ver com aquele dia claro, ensolarado, não necessariamente que está dizendo que está quente, e sim que está um dia bonito, ensolarado, tá bom? Sunny. Cloudy. Cloudy tem as nuvenzinhas, não é? Está nublado, tá certo? Também é típico aqui na nossa cidade, às vezes ficar cloudy. Rainy. Rainy é chuvoso, aqueles dias que são bastante chuvosos, chove bastante, é rainy. E por último, esse aqui também não é muito comum aqui, é mais comum em serras, lugares altos, foggy. Fog significa que está aquela coisa
quando fica com aquela neblina, tá certo? Então tem aquela névoazinha que as pessoas não conseguem enxergar direito, então fog. Então vocês observaram que todas essas palavras significam a como está o tempo em um determinado dia, ou sobre o clima também. That's ok? Lembrando que tempo e clima tem uma diferença. Vocês talvez ainda não viram em geografia, mas um dia vocês irão aprender que o tempo e o clima, tá? Eles têm uma relação, mas são diferentes. O tempo é uma coisa mais do dia a dia, tá? Que muda constantemente. Já o clima é uma coisa que predomina por muito tempo, tá certo? Então aí tem uma duração maior. Então vamos ver as duas frases que a teacher gostaria que vocês praticassem na aula de hoje, tá certo? As duas são questions, perguntas que você pode fazer ou você pode ouvir, tá? Alguém fazendo essa pergunta para você em inglês, tá? A primeira está no book de vocês, que é What's the weather like in your city? É uma frase um pouco longa, então vou dividir para que a gente possa pronunciar. What's the weather like? What's the weather like in your city? In your city. Então, se você tiver dificuldade de pronunciar, divide ela também para depois, com o tempo, você se acostume e fala completo, tá? What's the weather like in your city? What's the weather like in your city? Tá perguntando o que, teacher? Tá perguntando como está o tempo na sua cidade. Aí você vai observar, não é, como é que está o weather, o tempo, e você pode responder, example, it's sunny and hot. It's sunny and hot. Então, está ensolarado e quente, tá? Os dois, tá certo? Então, vai depender, porque você vai ter que observar como é que está o dia e aí você responde. It's, o sujeito aqui, né, vai ser it porque se está se referindo a uma coisa, ao tempo. It's está abreviado, poderia ser it is, mas ninguém fala it is, vai falar abreviado mesmo. It's sunny and hot, tá? A segunda frase não tem no book de vocês, eu trouxe ela porque ela é mais comum da gente ouvir, tá? How is the weather today? Então você vai ouvir talvez bastante, até mais que a primeira, essa frase aqui. How is the weather today? Então você está conversando aí, ou você está pelo telefone e alguém pergunta How is the weather today? How is the weather today? Como está o dia hoje? How is the weather today? How is the weather today? Ela também é uma frase mais curta, né? Então, como está o tempo, né? O dia, no caso. Hoje, today. Como é que está o tempo hoje? A resposta pode ser... Só eu não dei, tá bem aqui. Today is rainy. Eu coloquei um exemplo diferente do primeiro, tá? Today, hoje está. Today is rainy. Está chuvoso. Today is rainy. Lembrando que são exemplos de resposta, mas quando você for responder, você vai ter que observar realmente como está o weather. Ok? Vamos para os nossos exercícios. Tem aí uma caixinha com as palavrinhas que a teacher colocou aqui, tá? Primeira questão, pede que você circle the right option. Você vai circular a opção correta de acordo com a picture. Segunda, what's the weather like in your city today? Draw it below. Pergunta aí, né, como está o dia hoje na sua cidade. Você vai observar e desenhar. Não esqueça de colocar aí, tá bom? A respostazinha aqui embaixo, coloque aí. Today is, tá bom? Hoje está, de acordo com o seu desenho. Terceira, match the clothes to the proper weather. Você vai aí ligar as peças de roupas, tá? Items of clothes, para cada uma das palavras. Tem aí sunny, ensolarado, e rainy, chuvoso. Então, você vai ligar qual é a roupa adequada para cada um desses climas, tá certo? Desses tempos aí. E for, what is your favorite weather? Tá perguntando, what is your favorite weather? Qual é o seu clima, não é, favorito? Write your options and options of your friends. Aí pede que você escreva a sua resposta e embaixo você iria escolher 4 friends, tá certo?
4 amigos para você perguntar. Como você não tem os seus amigos, você vai perguntar pessoas da sua casa, tá certo? Se não tiver pessoas suficientes, faz só até onde der para preencher todos, tá bom? Como é que eu vou responder essa question, teacher? Você vai colocar my favorite weather, tá? My favorite weather is... E você coloca uma dessas palavras, tá bom? Para dizer qual é o seu favorito. Próxima question, que é question 5. Você vai encontrar no caça-palavras, tá certo? 6 kinds of weather. Você vai encontrar 6 palavras referentes ao tempo, tá? Que a gente já acabou de estudar. Depois você vai listá-las, ela aí, ó, do 1 até o 6. Cada uma delas que você encontrou. E 6, e última, write the correction weather of the picture below. Observe essa figura e diga aí qual é o weather que representa ela. Será que é rainy, snowy, sunny, tá bom? Então você preenche, não esquece de tirar uma foto e mandar pra mim e fazer a correção. Qualquer dúvida estarei à disposição aqui pra vocês. Um beijo e até a próxima aula. Goodbye!